primeiro fato ali, né? Então, como que eu vou saber se a transformação química aconteceu? Só de olhar, né? Então, a primeira coisa que eu vou tentar observar, será que houve liberação ou consumo de energia? Muitas vezes, né, acontece esse consumo de energia ou essa liberação mesmo num processo físico, tá? Mas como que a gente sabe que o negócio é químico? Bom, geralmente quando é um processo químico, a quantidade de energia, né, que é liberada principalmente, é considerável. Então a gente consegue assim meio que nitidamente entender que é uma transformação química, tá? Um exemplo clássico, né, de tipo de reação que a gente consegue observar a ocorrência dela por essa liberação de energia é a combustão. Então, sempre que eu realizo a queima de uma substância, eu estou realizando uma reação que eu chamo de combustão, né? Vejam aqui que quando eu faço a combustão, o que eu libero? A gente sabe que eu libero calor, né? Então, liberação de energia. A gente tem, por exemplo, a emissão de um tipo de luz, que é radiação eletromagnética, né? Então, essa radiação ela também tem uma energia associada a ela. Outras coisas que a gente observa também é a transformação total da substância, né? Então, por exemplo, se eu queimar uma madeira, né, eu nitidamente vou ver que essa madeira se transformou em uma outra coisa, né? Ela se transformou, pelo menos assim, a gente viu uma fumaça, a gente viu a formação de uma cinza ou de um carvão, né? Então é bem nítido que houve, né, a geração de totalmente outra substância. Então, com certeza eu vou saber que é uma reação química, tá? Mas mesmo que às vezes não é aparente, né? Por essa questão aqui da liberação de luz, né? Ou essa quantidade de calor que é considerável na combustão, eu já poderia dizer, olha, eu acho que esse negócio é uma transformação química, tá? E aí eu posso escrever, então, essa reação de combustão, que é uma reação, né? O que eu preciso para escrever? Né? Necessariamente eu vou precisar de um tipo de combustível. O que é um combustível? É qualquer composto ali que tiver carbono, tá? Então, nesse caso aqui do exemplo, tá o etanol, mas, por exemplo, a madeira, né, ela tem vários compostos ali de carbono, então eu posso usar como combustível, a gasolina, enfim, né, aqueles que a gente conhece que queimam. Essencialmente, a característica da reação de combustão é utilizar o oxigênio gasoso, aquele O2 que a gente viu antes. Então, geralmente, é pego o oxigênio do ar mesmo para reagir. Então, reage esse composto com carbono, reage com o meu oxigênio. Eu sempre vou ter a formação de água. E como eu tinha carbono na história, eu vou ter que gerar alguém com carbono. Quem é esse alguém? Geralmente é o CO2, que é o dióxido de carbono, né, que a gente conhece bastante. Às vezes, se eu não tenho muito oxigênio, pode formar o CO, que é o monóxido de carbono, tá? Dependendo dessa substância do começo, eu posso até formar outras coisas aqui. Por exemplo, no caso da madeira, ela vai ter vários elementos químicos, né? Tem várias substâncias, então eu ainda formo outras coisas. Mas a reação de combustão, eu geralmente escrevo dessa forma aqui, que é a mais importante, tá? Posso observar também que houve uma reação química, como eu falei, né? Quando eu vejo a emissão de algum tipo de luz, tá? Então, quando eu tenho uma luz, né, sendo irradiada, digamos, pela substância, significa que houve a ionização da substância, né? Sobre ionização eu falei um pouquinho na aula complementar ali da aula anterior, então vocês podem dar uma olhadinha lá, porque o estado de plasma, ele é um estado ionizado da matéria, tá? Mas eu vou explicar basicamente o que seria isso. Então, olhem só, de novo, tá? Imaginem que eu tenho um átomo, então eu tenho o núcleo do átomo, eu tenho o elétron dele, tá? E isso está vibrando, certo? Tanto o núcleo está vibrando, quanto esse elétron aqui ao redor do núcleo, ok? Tá. Então, eu quero que vocês imaginem o quê? Nós temos uma certa força de atração entre esse núcleo e esse elétron. Por quê? Porque eles têm cargas opostas. Então, existe uma força de atração. Por isso, até que o elétron não vai embora, né? Então, ele vai ficar aqui por causa dessa força. Mas imaginem que eu vou pegar e fornecer uma quantidade de energia considerável, tá? Para essa minha substância. O que vai acontecer? Como a gente viu lá na aula complementar anterior, esse negócio vai começar a vibrar,
né? Principalmente esse elétron, ele vai vibrar muito. E quando ele começa a se agitar demais, né, ele vai acabar vencendo essa força de atração que ele tem pelo núcleo e vai sair fora do átomo, tá? Então vejam só, eu fiz um íon, né? Por que eu fiz um íon? Bom, o elétron, que é negativo, caiu fora, né, do meu átomo, certo? Ele conseguiu se desprender. O que eu fiquei aqui, né? Eu fiquei com o meu núcleo, tá? Que agora esse átomo aqui, né, ele está deficiente, como se fosse de um elétron que foi desprendido. Ou seja, o número de prótons que vai ter esse átomo vai ser maior do que o número de elétrons, né? E aí a gente viu lá nas aulas iniciais que a partir do momento em que eu tenho esse desequilíbrio de cargas, né, ou seja, quando eu tenho mais cargas positivas do que negativas, eu tenho um íon chamado cátion. Se eu tenho mais, né, elétrons, que seria então um átomo com uma carga negativa, eu teria também um íon, que é um ânion, certo? Então, isso é o processo de ionização, é eu pegar um átomo que a princípio estava estável, bonitinho e neutro, né, fornecer energia a ponto de um elétron ou vários elétrons, né, conseguirem se desprender e ficarem livres ali naquela substância. A questão é que quando esse processo ele acontece, né, nós temos essa liberação de uma radiação eletromagnética, tá? E essa radiação, então, ela se demonstra na forma de uma luz. Então, aqui vocês podem ver vários tipos, né, de átomos e, no caso aqui, de moléculas, de gases, né, que sofreram ionização e as cores que eles liberam nesse processo, tá? Aqueles letreiros de neon que tem bastante lá nos Estados Unidos, eles são feitos dessa forma, né? Então, é colocado um gás lá dentro. Não é nem sempre o neônio, né? Às vezes você utiliza outro gás, né? Dependendo da cor que você precisa. Você passa uma corrente elétrica e aí você consegue ionizar aquele gás. E aí ele dá aquela cor específica que você gostaria, tá? Então aqui tem o exemplo primeiro dos gases nobres quando são ionizados. Então veja, o hélio, neônio, argônio, criptônio e xenônio. Eles vão, né, desde um laranja, vermelho, né? Consegue roxo e azul. E aqui as moléculas, por exemplo, do hidrogênio gasoso, do nitrogênio, do oxigênio, tá? Então, quando essas moléculas são ionizadas, elas liberam essa radiação. Legal, né? Aqui eu só mostrei para vocês, então, como seria a reação que a gente diz, né? Como que eu escrevo essa ionização, por exemplo, do neônio, tá? Que é um gás nobre. Então, quando o neônio ele recebe energia elétrica, nesse caso, então, elétrons, tá? Ele acaba, então, fornecendo uma energia ali para esse elétron, né? Fornece uma certa energia cinética para aquele átomo ali de neônio e eu consigo liberar um elétron do neônio. E o neônio fica, então, um próton, tá? Para isso, eu consumi energia e liberei a luz, que está aqui, a luz vermelha do neônio, né? Outro exemplo seria as reações de ionização que às vezes acontecem em água. Então, a gente tem alguns compostos que a gente vai ver mais para frente, que eles conseguem, né, digamos, reagir com a água e também eles formam, então, íons, né? No caso, cátion e ânions, tá? Nesse caso aqui é um exemplo do ácido clorídrico quando ele é ionizado. Nesse caso aqui, eu já tenho uma liberação de energia, tá? Então, essa questão, né, da emissão de luzes seria, né, uma possibilidade de eu verificar, então, que houve uma reação química.